E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero compartilhar algo que eu estou usando muito no meu dia a dia. A gente usa muito inteligência artificial, né? E espero que vocês usem no dia a dia de vocês, porque auxilia muito. Mas mais importante do que utilizar muito é utilizar de uma forma mais eficiente, certo? E aí que entra a questão de fazer bons prompts, né? Quando a gente está falando ali de chats de inteligência artificial, né? Que seria vamos dizer assim, o mais básico, porta de entrada. Então, me aprofundei um pouquinho em como melhorar esses prompts, certo? Que é o primeiro tópico aqui, que é a questão: o que é o prompt? O prompt nada mais é do que o comando que a gente digita. Então, é o texto ali que a gente vai lá no chatzinho e digita: eu quero que faça isso, 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 isso. Pronto. Aquilo ali é o prompt. E a ideia é melhorar esse prompt, né? Quanto melhor a gente conseguir descrever esse prompt, melhor o nosso resultado, tá bom? Então, esse que é a grande ideia, certo? Então, o prompt é isso. E aí, na chamada do vídeo aqui, tem a questão do CRISP, né? O CRISP nada mais é do que um anagrama, onde cada letra tem um significado, e ele vai guiar a gente na elaboração desse prompt, tá bom? Então, vou revelar aqui para vocês o que significa, né? Cada uma das 6 palavras, certo? Então, o que é o CRISP aqui, né? Então, ele vai ter o primeiro aqui, que é o em inglês, tá, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro é o contexto. Eu vou explicar para a IA o que está acontecendo, onde ela está, basicamente, certo? O segundo dele ali, o role, seria a atuação. Então, como que ele se... o que ele vai ser, né? Qual que é o personagem que ele vai assumir, né? O papel que ele vai assumir. As instruções, então é definido o que a gente vai fazer em cada... O que a gente espera que seja executado por ele, tá bom? As especificações, então são alguns outros detalhes que a gente vai dar. A performance está mais ligado com a questão do sucesso, então o que é esperado, né? O que é a métrica de sucesso daquele prompt, o que a gente está esperando quanto resultado. E o último são os exemplos, né? Então é bom a gente dar exemplos para inteligência artificial, tá bom? E aí, a ideia é mostrar para vocês aqui um prompt já elaborado dentro desse contexto e a gente fazer alguns testes, tá bom? Então, deixa eu ir aqui para minha tela, certo? Vamos virar aqui. Então, pessoal, isso daqui é basicamente um bloco de notas, tá bom? É um bloco de notas que tem o prompt dentro desse formato, tá bom? Eu vou passando um a um aqui no detalhe, certo? Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui explicando como elaborar o prompt e depois eu vou mostrar para vocês os resultados com ele, certo? Então aqui é um vídeo mais focado mesmo na elaboração do prompt. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó, contexto. Então estou explicando para ele o que é. Nesse caso aqui, ó, eu falei para ele que ele é um analista de dados sênior, certo? Se ajuntou um time de BI de uma multinacional, né? E a primeira tarefa dele a gente vai entregar um conjunto de dados para ele e ele precisa fazer uma análise exploratória, tá bom? Então, basicamente o contexto, né, o que eu estou falando para ele, cara, você acabou de chegar na equipe da multinacional e você vai trabalhar com dados. Bom, então a IA já sabe disso. E aí vamos falar do papel, né? Então, tem alguns pontos importantes aqui, ó. Como ele é um analista de dados, ele tem visão de negócios, certo? Então, não é um analista mais para a área de banco de dados, mais para engenharia de dados. É um cara mais focado ali na parte de negócios. Então, tem que gerar insights da área de negócios, tá bom? Então, aqui a gente mostra para ele que vai ter a questão da limpeza dos dados, até o tratamento e um ponto importante aqui, ó, insights acionáveis apresentados para gestores e diretores. Então, eu estou deixando claro aqui que o papel dele dentro dessa multinacional é tratar os dados, gerar insights de negócio que vão ser apresentados para os gestores da empresa. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, as instruções, né? Então, aqui, ó, analisa o arquivo que eu estou anexando. Qual que é o ponto? Eu vou mandar arquivos para ele. Então, eu tenho que deixar claro o que ele vai fazer. Tá bom? E aí, ó, identifique as principais tendências, padrões ou anomalias nos dados e apresente os seus achados. Então, o que eu estou falando que ele vai fazer? Ele vai pegar um arquivo que eu vou enviar para ele, ele vai devolver para a gente os insights, tá bom? E aí, as especificações é algo mais detalhado. Nem sempre o que está aqui vai ser visível, tá bom? Às vezes o resultado é dessas especificações aqui. Então, tá aqui, ó. Primeiro ele vai listar as colunas, vai analisar a limpeza de dados, enfim, vai fazer um tratamento básico de dados.
E aqui um ponto importante, ó, ele vai gerar basicamente 2 insights, tá bom? De negócios. Então ele sempre vai gerar 2 insights. Eu quero sempre 2. Isso é importante para ele saber quando ele começa e quando ele termina. Vai gerar também gráficos. Tá vendo? Então aqui nós temos gráfico que ele quer gerar. E eu não quero que ele apenas descreva. Tá vendo? Mas gera um insight. As vendas caíram 15% na categoria eletrônica, especificamente após a mudança da política de frete. Então, assim, a ideia que eu estou passando para ele é que ele seja específico na análise de dados, tá bom? Aqui, a performance, como eu falei, é uma métrica de sucesso. Então, ó, a qualidade da resposta era medida pela clareza e relevância dos insights. Então, tem que ser insights relevantes, tá bom? E no final, eu dei alguns exemplos aqui, tá vendo? Ó? O Insight 1 aqui, ó, detectei uma queda abrupta na taxa de conversão de lead proveniente de anúncios do Meta Ads no último mês, né? Enquanto o tráfego do Google Ads permanece estável. Então ele mostrou que teve uma queda ali do Meta Ads e não do Google Ads. Tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para ele, tá bom? Então, é isso daqui que é um prompt seguindo a ideia do CRISP, certo? Então a gente passou por todas as letras. O C, o R, o I, o S, o P e o E. Então são 6, né? Então, contei certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 letras. Isso aqui é um prompt, pelo que eu pesquisei, bem organizado e, de fato, ele dá um resultado bem diferente, certo? E aí eu quero mostrar para vocês como que esse prompt melhora os resultados dentro da IA, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a tela dividida. Que aí, então, beleza, eu já expliquei para vocês o que é o prompt, né? O que significa o CRISP. Então, eu não montei com vocês aqui, porque é um pouco longo, né? A metodologia em si, né? O passo a passo ali, mas eu mostrei um exemplo para vocês. E eu usei ele fazendo IA. Então, eu falei para a IA que eu queria um prompt usando a metodologia CRISP. Ele foi lá e gerou para mim, certo? E agora, eu quero apresentar 2 exemplos para vocês, tá bom? Um exemplo um pouco mais simples e um exemplo um pouco mais complexo para a gente testar. Né? Não, na verdade aqui eu já apresentei o exemplo aqui do analista de dados, que é o prompt aqui, e utilizar 2 bases de dados diferentes. Nessas 2 bases de dados diferentes, o que eu fiz? Eu peguei uma base de dados de carros, né, vendas de carros, que é uma base só, e uma outra que é composta por 4 arquivos, certo? São 4 arquivos que é da área da saúde. Ambos eu peguei no Kager, tá? Eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês, caso vocês queiram baixar essa base de dados. Tranquilo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Eu não vou fazer os prompts aqui para esperar a resposta, para não ficar muito longo o vídeo. Né? Normalmente eu já faço os vídeos um pouco longos aqui, 10 e 15 minutos, então não quero me estender muito. Mas eu vou mostrar para vocês o resultado de cada análise que eu fiz. Então, bora lá pro chats. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Indo pro chats. Quero mostrar aqui, ó. Esse primeiro aqui, que é o que eu tô, certo? Esse primeiro, ele é sem prompt nenhum. É um prompt simples, vocês vão ver a diferença. Esse segundo aqui é a base de dados de carros, que é essa daqui que eu estou usando. Ó. Opa, fiz uma seta aqui. Ó. Car Sales é essa daqui que eu estou usando. O último aqui, o último chat que eu deixei salvo, é sobre essa gestão do hospital aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar pela primeira que é mais simples. O que eu fiz? Basicamente eu pedi, ó, poderia analisar o conjunto de dados? Tá aqui, ó, vendas de carro, é uma base só. E ele me explicou. Tá vendo? Ó? Concluiu a análise inicial, ele fez uma análise aqui dos dados em si, né? Falou que tem 157 linhas, beleza. Falou alguns ajustes na coluna, falou dados que estão em branco, coisas do tipo, tá bom? E aí, como ele não tem nenhum contexto, o que ele fez? Ele fez uma análise descritiva. Beleza, ó, a média de vendas é 53 mil unidades, mas varia muito. Né? O mínimo é 110 e o máximo é 540. Então, assim, tem uma variação gigante. O número por si só não significa nada. Tá bom? Ele fez, de fato, a análise de média. Né? Falou do preço também. Então, ele focou muito em fazer as médias, tá? Que, no fundo, tem pouca relevância isso. É uma análise só para a gente ter uma certa noção. Mas, assim, por exemplo, eu não sei qual o carro que é, qual que é a marca, qual que é o modelo, qual que é o ano do carro. Não tenho mais nenhuma informação. Ele pegou uma média bruta. Tá bom? E aí ele pede alguns próximos passos. Então, assim, ele se resumiu a isso aqui, ó. Isso daqui foi a análise que ele fez, a análise descritiva, sem um prompt estruturado, tá bom? Então, dificilmente ele vai tomar alguma ação com isso aqui. Mas beleza, eu quero mostrar para vocês um sem um prompt. E aí,
ele, sabendo que não foi tão boa a análise, ele precisa de mais informações. E aí ele dá algumas sugestões para a gente seguir. Eu fui nessa quadra aqui, ó, visualizar a distribuição de vendas por preço e venda, né? Esse primeiro gráfico aqui, do ponto de vista, não faz nenhum sentido, certo? Que é a quantidade de modelos aqui por valor, não entendi. Esse daqui já é um pouco mais interessante, tá bom? Que é a frequência e o preço. Então a gente aqui tem um insight legal, apesar dele não ter não ter falado isso, mas assim, ó, esse aqui são os preços, né? O intervalo de preço onde a gente mais vende. Então é provável que se a gente colocar os carros nesse intervalo de preço ali, grande chance de vender. Claro que eu não vou trazer um carro daqui para cá, né? Daqui para cá. Mas a tendência é que os consumidores estão procurando um carro nessa faixa de preço. Então é um insight legal aqui. Beleza, então ele fala isso, né? Ele até comenta aqui da distribuição de preços. Esse é um insight interessante que ele trouxe. E aí depois ele fala uma questão estatística aqui da simetria direita e esquerda, que é puramente estatístico, tá bom? Então, onde eu quero chegar aqui? A gente mandou um prompt pouco estruturado, ele não sabe o contexto, não sabe muito bem o que fazer, e aí ele gerou uma análise muito focado em estatística, né? Não diz muito sobre negócios, tá bom? Então, gravem bem como que ficou aqui, que agora a gente vai para o segundo modelo aqui. Esse sim, eu coloquei um prompt mais estruturado, tá bom? Então tá aqui, ó, mesma base de dados, certo, pessoal? Vendas de carro, e aqui tá o prompt inteiro, que eu só copiei lá e colei, tá bom? É o mesmo prompt que eu mostrei para vocês aqui, como que eu construí, beleza? E aí ele já trouxe mais interessantes. Então ele trouxe de fato os dois gráficos, tá bom? E ele já traz as análises, certo? Então vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, ele conduziu uma análise exploratória focada em identificar padrões de mercado e posicionamento de produto. Então ele já está trazendo jargões da área de negócio, tá bom? Ele explicou aqui algumas limpezas que ele fez. Ok, isso é importante para quem trabalha com dados ter noção do que ele está fazendo, certo? E aí trouxe os insights. Ó, o mercado é altamente concentrado em 4 grandes fabricantes. Beleza, o que é? Ó? Ford, Dodge, Toyota e Honda. De fato, ele entendeu que esses 4 aqui são marcas de carro e que eles concentram o mercado. A Ford realmente domina o mercado que tem nessa base de dados. E aí o que ele falou? Ele até trouxe aqui, ó, por que importa, tá bom? Isso sugere que a maior parte do mercado compete em volume. Para fabricantes de menor volume, como Mercedes, Audi e Acura, essa eu não conheço, a estratégia não deve ser competir em volume, mas sim focar em nichos de maior margem, como luxo ou performance, onde o preço por unidade é mais relevante do que o total de vendas. Então, assim, ele está trazendo ideias de negócio. De fato, esse nicho aqui, por ser carros mais caros, ou vão ser carros de luxo ou vão ser carros de performance. E de fato eles têm margem maior. Entendeu? Então, para o cara que é do negócio, vai entender muito bem essa análise que ele fez aqui. Entendeu? Então, esse é um insight. Um outro insight, que esse é que eu achei bem interessante também, que ele fala aqui, ó, com relação à relação de utilitários e carro de passageiro com a potência. Tá bom? Então, o que ele traz aqui primeiro? Que existe uma correlação, quanto mais caro o carro é, quanto mais potência, né, mais cavalo ele tem, mais caro ele é. Mas qual que é o ponto? Isso aqui que é o interessante. Então, os SUVs de mesmo potência são mais caros, tá bom? Então a gente entende nesse caso aqui que as pessoas estão propícias a pagar mais caro por carros utilitários ou caminhonetes, são carros maiores, tendo a mesma cavalaria, tendo o mesmo motor, entendeu? Então qual que é a ideia que ele fala aqui, ó? Os insights, né? Os consumidores demonstram uma clara disposição a pagar um prêmio por utilitários e se indicam uma forte demanda de mercado por espaço, robustez ou percepção de estado associado a esses veículos, permitindo margem de lucro potencialmente maior nesse segmento. Então, o que isso aqui quer dizer? Se você tem esses carros com potências semelhantes, para você conseguir aumentar a margem, provavelmente você vai ter que focar ali nos SUVs e caminhonetes. Entendeu? Então é um ponto importante. E vocês percebam que o nível de detalhe aqui já foi muito maior. Tá bom? Ele já trouxe algo falando, dando a resposta para o pessoal de negócios. Tá bom? Então, assim, do meu ponto de vista, está muito melhor isso daqui. Isso daqui basicamente é quase um relatório pronto para ser apresentado. Claro que vale, sempre é importante a gente fazer a supervisão.
entrar na base, ver realmente se os valores estão batendo, ajustar, né, por exemplo, colocar rótulo de dados aqui, tem como dar uma, de fato, uma melhorada, mas isso aqui já é um excelente início, tá bom, pessoal? Então, esse daqui foi a questão de uma base de dados, e aí, antes de ir para partes finais aqui, queria mostrar para vocês essa outra análise aqui, porém com mais arquivos, tá bom? Então, o chat anterior eu mandei um no Excel. Nesse aqui eu mandei 4. Então, a ideia aqui foi testar não o prompt, mas se ele consegue entender mais arquivos e gerar a mesma análise, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele fez, ó. Novamente, ele gerou 2 gráficos, tá bom? Então, tem um gráfico aqui, tem outro gráfico aqui. Mostrou novamente os insights, desculpa, a preparação, a limpeza dos dados aqui, ok. E trouxe novamente os insights. O insight que eu gostei foi esse daqui, ó. O que ele percebeu, né? Ó? Observei uma forte correlação entre a moral da equipe e a satisfação do paciente. Mais importante, ambas as métricas mostram uma tendência de queda preocupante, especialmente após a semana 30. Então, o que acontece? Ele analisou a satisfação dos pacientes com a moral da equipe. A moral é a satisfação dos colaboradores com a empresa, se eles estão querendo trabalhar, se eles gostam de trabalhar, se eles se sentem bem, por aí. Então, qual que é o ponto? Qual que é o insight que ele traz aqui? Aí seria um insight talvez voltado para o RH. Investir em bem-estar da equipe não é apenas uma questão de RH. É uma alavanca estratégica para a experiência do cliente. Precisamos investigar o que ocorreu por volta da semana 30, tá bom? Aí ele dá alguns exemplos que pode ter desencadeado essa queda na moral. Então ele mostra aqui, né? Ele cita o RH, que de fato isso pode ser uma demanda que pelo menos inicie no RH, mas que envolve toda a empresa, e ele conseguiu entender essa correlação entre a moral da equipe junto com a satisfação do cliente. E ele, de fato, analisou todas as bases de dados. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, ele mesmo falou que trouxe todas as bases de dados, certo? Porém, um arquivo aqui foi a fonte principal, que é aqui os serviços semanais, tá bom? Então, percebam que realmente você ter um bom prompt melhora muito a análise, tá bom? Então, eu quero voltar aqui agora para a tela dividida. Nesse vídeo aqui eu foquei muito em falar do prompt, né? Como é a proposta do vídeo, nem abrir Power BI, nada disso, certo? Então, eu quero trazer mais conteúdos aqui de IA. Então, o conteúdo é isso. E aí, antes de ir para a minha opinião, comenta aqui se você chegou até o final do vídeo, coloca a hashtag prompt aqui nos comentários. Quero ver quem que chegou até essa parte do vídeo, tá bom? E queria deixar a minha opinião aqui, né? Eu realmente achei legal, tá? Já vou até antecipando enquanto eu estou disponibilizando aqui. Acho que vale a pena a gente estruturar um pouquinho ali o prompt, certo? Ele de fato melhora a análise, mas ele pode ser adaptado, tá bom? Tem uma metodologia de plano de ação que chama 5W2H. Mas se vocês forem ver, tem várias variações, entendeu? Tem 3Ws, 1H, 1H, 4W, 2W, 2H, enfim, tem várias variações. O que eu quero falar com isso? Ao invés de usar a 6, a gente pode ver aquelas que fazem mais sentido para o nosso trabalho e selecionar 4, 3 ou 5 ali, dar uma resumida, deixar mais adaptável para o nosso dia a dia. Tá bom? Então, resumindo, acho excelente, gostei muito da experiência de fazer essa estruturar o prompt, de fato traz análises melhores, tá bom? Mas eu acho que cabe as análises, não, a adaptação, né? Eu mesmo já estou reduzindo algumas letrinhas, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.